Oi, gente. Uma satisfação enorme, imensa estar com esse cara aqui que eu admiro pra caramba. Já tive a felicidade de entrevistar ele algumas vezes. É um ídolo, um cara que eu considero também um amigo, um cara que eu tenho uma admiração, por quem eu tenho uma admiração incrível, tem uma carreira brilhante aí de mais de 50 anos. A gente vai falar sobre essa carreira dele hoje. Lembrando que esse papo aqui com o Odair José é um debate que é para assinantes do meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. A galera já está aqui, ó. Eu vou mostrar a todo mundo aqui, ó. Todo mundo tem uma boa audiência já hoje. Eu vou conversar por um tempo com o Odair, uns 20 minutinhos, depois eu vou abrir para as perguntas de todo mundo aqui. E se você quiser participar dos próximos, aí conheça o site andrebarcinski.com.br. E esse debate vai estar disponível daqui a 2 semanas no YouTube, no meu canal de YouTube. Então eu vou fechar aqui por enquanto então a imagem dos assinantes, das assinantes. Vou falar com o Odair e já volto com todo mundo aí daqui a uns 20 minutinhos. Beleza, galera? Então vamos lá. Odair, você estava me contando agora que você acaba de voltar de uma turnê no Nordeste absolutamente lotada. 6 shows, é isso? Lotada em teatros grandes, é isso? Oi, prazer falar contigo, Bacinho. Um abraço para todo mundo aí. Então, cara, eu estava comentando com você que eu fiquei assim meio que, até meio que incomodado, surpreso, porque foram shows emocionantes, tudo lotado, esgotado, gente sobrando do lado de fora, e não eram teatros pequenos. Sim. E, além disso, o resultado do que foi feito emocionou muitas pessoas. Então eu fiquei assim, falei, por que está acontecendo, né? Bom, é o que eu te falei, o que está acontecendo é que as pessoas gostam de você, né? Pô, faz um bom tempo já, né? E você... Foi muito legal. O projeto 6,5. Antes disso, eu já tinha feito alguns outros locais, inclusive Fortaleza, que não foi desse projeto. E tudo lotado, cara. Muito bom. Não sei o que Pô, que aconteceu, mas fiquei muito feliz. eu acho que você é um caso raríssimo, né, Odair, de um cara que teve um sucesso gigantesco no início da carreira e depois você perseverou, quer dizer, a sua carreira continuou acontecendo, e hoje você tem várias gerações aí que já ouviram a sua música e, inclusive, uma coisa que é muito rara em artistas com a sua longevidade, né? As pessoas prestam muita atenção nos seus trabalhos novos, né? Como esse novo disco aí sobre a inteligência artificial, que, pô, foi capa de tudo quanto é jornal, um monte de gente falando e tal, né? Você tem alguma explicação para isso? Por que que as pessoas, assim, elas têm interesse até hoje nas coisas novas que você faz? Mas, assim, realmente, hoje, olhando para trás, perto da década de 70, principalmente aqui, a partir do início dos anos 72, até o projeto ali, Filho de José e Maria, em 77, o sucesso, hoje, olhando para trás, ele foi grande demais, realmente. Sim, Ele foi muito abrangente. Na hora que você está envolvido com o momento, que você está ali no trabalho, você, no meu caso específico, eu sempre vi o trabalho. Eu estou trabalhando, você sabe que o resultado está bom e tal. Mas você não tem naquele momento, ou pelo menos eu não tive, uma dimensão do tamanho da coisa. sim, E hoje, e depois aí eu dei umas tropeçadas, mais erros meu mesmo, por exemplo, após o projeto Filho de José e Maria, eu ainda fiz dois discos muito bons. O seguinte, ele é muito bom, o Coisa Simples. sim, Mas ali mesmo que se eu fizesse ali o melhor disco do mundo, seguido ao Filho de Zé Maria, não ia acontecer nada, é verdade. porque a coisa estava totalmente bloqueada e tal. Era para não prestar atenção mesmo. Mas logo em seguida, acho que em 79, eu faço um disco, mudo de gravadora, saio da BMG, faço um disco pela Continental. E é um disco lá com o Sr. Rodrigues, era o diretor na época. Ele me procurou, perguntou se eu tinha interesse, já que eu estava vivendo aquele momento esquisito, todo mundo me bloqueando de ópera rock e tal. E eu terminei conversando com a BMG, eles me liberaram, e eu fui para a Continental e fiz um disco. Eu fiz um disco no Rio, na gerência do Sr. Rodrigues, com a Azimuth, ali no estúdio Transamérica, ali perto do Maracanã, na época Sim, era ali. E, e o engraçado é que esse disco, ele é muito bonito, ele é bem feito, ele não é nem um popularesco, mas também não era ópera rock. E ele teve logo duas músicas nas novelas da TV Globo, novela das 6, outra tocou na novela das 8, e o disco foi bem, foi muito bem.
Mas depois, em seguida, eu me transfiro da Continental para a EMAI. E na EMAI, insistiram comigo para ir para lá, que era uma gravadora maior e tal. Eu tinha um diretor lá que eu conhecia, que eu saí do ar, não saí bastante. Não, não, você tá no ar, tô te ouvindo. Tá, beleza. E É eu que fui tem alguém. trabalhar na EMAI e aí Galera, eu fui só ia pedir bloqueado para todo mundo totalmente. desligar o microfone, por favor, tá? Desculpa, Foi, eu tava pedindo pro pessoal desligar o microfone, que tem alguém com o microfone aberto ali, mas tá tranquilo. Você tava falando que você saiu da Continental e foi para EMI. fui para a EMAI, que foi um raciocínio no sentido de que seria melhor, daria super certo, eu estaria indo para uma gravadora multinacional muito grande e tal. Só que deu tudo errado, porque eu cheguei lá e fui trabalhar com o Miguel Prost, com a equipe dele, e eles tinham uma visão totalmente ao contrário à minha de que era popular, Sim, como é que era fazer música popular. Porque o meu popular, ele é um popular, pelo menos no meu entender, ele é um popular que ele não é bem assim, igual ao dos outros. Eu vou em alguns temas, eu faço raciocínios sobre determinadas coisas. sim, E na EMAI não me permitiram fazer nada disso. Eu sempre gostei de gravar com músicos muito bons. sim, Eu nunca gostei de músico mediano, porque inclusive, quando eu saio da CBS e vou para a Fonogram, na condição de que eles não se metessem no meu trabalho, essa era a condição do contrato, sim. não era dinheiro, não era nada. Me perguntaram várias vezes quanto é que você quer e tal, porque eu estava estourado que eu vou tirar você desse lugar. Então todo mundo queria contratar o cara de 23 anos de idade, vendendo disco pra caramba, primeiro É. lugar no Brasil inteiro. E, e, e eu falei, não, eu só quero que não se meta no meu trabalho, eu quero deixar eu fazer. E nesse momento, quando eu faço lá, que eu reúno o Zé Roberto da Câmara, reúno o Mamão, o Alexandre, o Valtel Branco, o Luiz Cláudio Ramos, o Wildon, Pessoal esse fraquinho, pessoal para né? gravar. Pessoal fraquinho, é. Aí houve um comentário do diretor artístico da época que disse, pô, mas aí isso não vai funcionar, porque não é o Odair José, o Zé na época tocava com a Elis, os Sim, outros tocavam com outras pessoas. Falei, cara, se eles tocam com essas pessoas, comigo eles vão tocar com um dedo. sim, E foi o que foi feito. Eu me acostumei então a tocar com músicos muito bons, que faziam simples para mim. E a sim, coisa ficava com muita qualidade, que é o que eu queria fazer, os Neil Young da vida, os sim, Cat Stevens, que eram os caras que eu curtia, e assim vai, os James Gang, aquelas coisas, os Paul McCartney. E aí, de repente, na EMAI eu não pude fazer nada disso. sim, Aí foram realmente, acho que 6 anos ou 4 anos, não sei o tempo que foi, 5 anos, de discos, não vou dizer que são ruins, porque ruins não são, porque são bem gravados, uma grande sim. gravadora, mas discos que não tinham relevância nenhuma. Então, estou te contando tudo isso porque para explicar o negócio até hoje. Aí, de repente, e eu sempre continuei gravando, gravando, gravando. Me lembro que no ano de 91 eu gravei um disco popular mesmo, na Copacabana. Fez muito sucesso o disco, estourou pra caramba. Me deu disco pra caramba, parecia que era o Odair. Eu lembro de uma brincadeira do Zezé de Camargo, que ele também estourou naquele ano. Ele cruzou comigo e falou assim: os únicos caras que estão vendendo disco no Brasil hoje é eu e você, porque o resto passamos a perna em todo mundo. As brincadeiras do Zezé. Então, aí foi muito sucesso. Mas mesmo assim, eu não conseguia fazer umas releituras, não conseguia fazer a leitura do meu trabalho da forma que tem que ser feito. Tá. Foi quando eu comecei, então, a fazer meus discos independentes e voltei de novo a fazer as coisas da forma que eu sempre pensei e parece que chama a atenção das pessoas um pouco por aí. E esse disco mais recente, assim, nos últimos anos você fez discos muito pessoais, assim, né? Um tem uma pegada muito rock, né? Você lançou um disco pela Monstro, inclusive, né? A Monstro, só para explicar, é uma gravadora independente, uma gravadora super ligada ao som meio de garagem, né? O rock de garagem, a galera lá do Centro-Oeste, né? Da sua região, né, Odair? E agora você É, faz um disco inspirado na, na inteligência artificial. Você pode falar um pouco pra gente sobre a gênese desse disco? Assim, por que que você teve essa ideia? você me está dando uma oportunidade de explicar uma coisa. Eu tenho ouvido e visto falar muito negócio da inteligência artificial no meio da música e tal, matérias, artistas falando, e tal, todo mundo falando uma coisa. Eu, quando tive a ideia do projeto, Baixinho, não foi essa ideia de discutir é, programas de gravação. Sim, A inteligência artificial, para mim, por isso é que o disco chama Seres Humanos e a Inteligência Artificial. sim,
E eu conversei, como você disse, eu tive a oportunidade, as pessoas me deram a chance de estar em vários jornais do país, quase que todos os jornais do país falaram desse trabalho, mas certeza. parece que eu não fui entendido, eu não fui alcançado pela minha proposta dos seres humanos e a inteligência artificial. Porque sempre se falou muito no negócio do programa de gravação, essa coisa da inteligência. É. Isso é uma coisa que já estava a caminho, isso não é, eu não quero debater isso, é uma coisa que Sim, já estava a caminho, faz tempo que em estúdio de gravação, em sistema de gravação, se vê usando programas ao longo dos anos que vem caminhando. Então, sim, é natural que chegasse aí e vai chegar muito mais na frente. E que as pessoas não foram de encontro à minha ideia foi que parece que eu tenho, algumas vezes eu tenho dificuldade, ou por incompetência minha, ou porque as pessoas não entendem. Parece que as coisas que eu faço, às vezes, ela é compreendida 50 anos depois, é um problema. Porque é incrível isso. Eu já passei isso com o filho de Zé e Maria e eu sou meio pé atrás. Parece que sim. só vão me entender depois. Eu já estou com 76. E Então parece que explica. é, nesses seres humanos parece que está acontecendo a mesma coisa. A minha proposta do trabalho do disco, seres humanos e inteligência artificial, ela é muito mais séria do que esse debate de gravação. Sim, Você vai tirar emprego de músico, não vai? Você vai fazer música, não vai? Isso é um fato, isso é uma verdade. Você já vai tirar lugar de música, eu não sei. Mas que a inteligência artificial é o futuro das músicas de gravação, isso é. Isso não sim, tem como. Isso não sou eu que vou debater. Isso quem tem que ver são os governos que fazem as leis e os tribunais que as discutem como é que tem que funcionar, que as sim, julguem. Né? Então, isso aí vai para o julgamento para tribunal e para governo. Esse debate eu não quero participar. O meu debate com a inteligência artificial, quando eu tive a ideia, por que, que é seres humanos e a inteligência artificial? Essa já é a ideia do disco. Independente se eu fosse usar como ferramenta no disco ou não. Eu usei. sim, Se eu não fosse usar, seria a mesma coisa. sim, Porque a minha proposta era mais social. Eu quero que as pessoas debatam uma coisa que eu acho que é muito mais séria e muito mais grave. E as pessoas não estão se atenando para isso. É que nós estamos, a tecnologia, ela está, as pessoas não estão aliadas à tecnologia apenas. Elas estão ficando na mão da tecnologia. sim, O que eu quero chamar para o debate é o seguinte: nós podemos ter, acho que vamos ter, talvez eu não veja, com certeza eu não vou ver, você eu não sei, mas daqui a pouco eu não estou mais por aqui, mas o meu convite para esse debate é no sentido da humanidade, é no sentido assim, ó, daqui a pouco nós vamos ter uma multidão robótica no planeta. sim, Então, nós podemos dizer assim, vamos debater como é que isso vai ser. Não é debater se vai usar na música, se vai debater se vai usar ali. É debater o seguinte, nós podemos ter daqui a pouco, daqui a pouco tempo eu não sei, mas a tecnologia ela é muito rápida, nós vamos ter uma convivência robótica, com robôs e com inteligência artificial andando por aí. sim. E já se perguntou se de repente. Acho que o Dair caiu aqui, né? Daí? Vocês estão me vendo, galera? Estão, né? O Odair travou. O Sim, Odair travou, estamos. né? Sim, tranquilo. Acho que o iPhone dele deu uma travadinha aí. Vamos esperar um pouquinho aqui, só pra. A inteligência artificial derrubou o Dair. É, derrubou, né, cara? Raul 9000 se voltou contra ele. É, exatamente. Deixa eu ver aqui, peraí, botei vocês aqui. Vamos ver se ele já volta aqui. Ele caiu, ó. Peraí. Justamente quando ele estava falando, acho que o algoritmo deve ter percebido, né? E cortou o Odair, né? Esperar um pouquinho. Enquanto isso, avisar aí a galera que amanhã, gente, meu site vai ficar fora do ar 24 horas, tá? Porque ele entra no ar o novo site na quarta-feira. Então amanhã tá em migração. Se vocês entrarem e não acharem nada, vai ter um aviso lá. O daí, vamos lá, o daí, voltando. Opa, esperar um pouquinho. E amanhã, não sei se todo mundo conseguiu ver, mas vamos ter um debate do Sweet Smell of Success lá, hein? Vai ser muito legal. Do
A Embriaguez do Sucesso, né? Revi no final de semana aí pra gente comentar amanhã. Nossa, que filme maravilhoso. Impressionante, Continua bom, né? cada vez melhor. Puta. Meu Deus do céu, É, maravilhoso. dá até raiva aqueles diálogos ali. Nossa, impressionante. Caramba, será que aconteceu alguma coisa com o Odaí? Vamos ver aqui. Peraí, a gente espera um pouquinho. Não tem problema. Peraí. Aí, ele aí. Voltou, Odaí? Tá sem. Só liga o som do seu celular, por favor. Agora, foi Passou? aí. Foi Foi? sim. Foi. Vou voltar a galeria aqui. Espera só um segundinho, galera. Vamos lá. Não, porque me tirou do ar aqui, só pode ter sido o fone que eu botei a mão. Foi. Tranquilo. Assim tá E ótimo, agora eu tô cara. até, agora eu tô até te ouvindo melhor. Tá melhor, tá melhor. Tá vendo? Você foi reclamar da tecnologia, ela foi e te derrubou, né, Odaí? Não, mas agora podemos continuar a conversa? Certeza. Então, eu acho assim, o tema do disco, de princípio, é esse. Assim, que assim, quero chamar a atenção das pessoas para uma coisa, para mim, uma verdade permanente e perigosa. Sim, E, ao mesmo tempo, assim, mas perigosa no sentido da humanidade. sim, Porque, como eu estava te dizendo, isso é uma opinião minha. Como eu estava te dizendo, é assim, é que a gente não, as pessoas, a multidão, ela não usa a tecnologia da forma que tem que ser usada. Ela fica na mão da tecnologia. Então, se fica na mão, pode ser dominado por ela. sim, E não tenha dúvida, eu não tenho dúvida que aqui no planeta, do jeito que a coisa vai, terá-se uma geração robótica. Então, eu queria que as pessoas, chamar a atenção das pessoas para esse tipo de debate, de discussão. Cara, como é que a gente vai lidar com isso? Porque parar não para. Mas não no sentido, vamos proibir porque a sim, gravadora está tendo prejuízo, porque sim, isso não passou pela minha cabeça. sim, Agora, eu usei no disco a ferramenta tocando piano, tocando, fazendo arranjo de violino, tocando sopro, fazendo, tocando. Tem uma faixa que ela toca tudo, percussão, tudo. Usamos várias ferramentas que não fui eu, foi o Júnior Freitas que usou. sim, Ele que é o produtor do disco. A ideia inicial já era fazer um disco que fosse só comigo e com ele. Ele é multi-instrumentista, eu também toco algumas coisas. Eu queria fazer um disco em casa, no estúdio que a gente tem aqui, e não trazer outros músicos, porque porque eu usei a ferramenta da inteligência artificial, do programa para fazer tocar os instrumentos, alguma coisa. Porque assim, o músico, às vezes, e se você ouvir o meu disco, você vai ver que ele está muito mais parecido com o disco de 1970 analógico do que fosse um disco sabe, de sim. tecnologia, porque a intenção era fazer um disco que parecesse um disco analógico. Eu consegui isso usando a inteligência artificial. Méritos também do Juno Freitas que conseguiu fazer. Certeza. Muito orgânico o disco, né? É muito orgânico. Agora, uma pergunta daí. Você acha que as pessoas, quando elas têm a possibilidade de usar a tecnologia, elas normalmente usam a tecnologia para cortar caminhos, né? Tipo, para conseguir uma coisa de uma maneira mais fácil e tal, né? E você não acha que isso talvez seja o que leve as pessoas a serem talvez dominadas pela tecnologia? Porque, por exemplo, essa coisa de ficar ouvindo música no algoritmo dos streamings, sem você escolher a sua própria música. Isso, na teoria, é uma facilidade, né? Mas as pessoas não percebem muito como elas ficam meio escravizadas por isso, né? Depois, né? Manipulação total. As pessoas estão dominadas pela tecnologia Sim, e tem alguém por. O que eu quero dizer, Barcinski, que assim, é que tem alguém por trás nesse momento. As pessoas, tem muita gente se beneficiando certeza. com essa manipulação das pessoas pela tecnologia. Tem muita gente. Tem gente que fica muito famosa, vira celebridade, vira artista de um dia para o outro, cachês altíssimos. Tem gente, empresas que estão ganhando dinheiro, tem um monte de gente. Você sabe Sim, disso, é um monte sim, ganhando dinheiro. O problema disso é assim, é que daqui a pouco, por exemplo, essa maquininha, esse computadorzinho, celular, essas coisas, não precisa ser um computador maior. Sobre o negócio da música em si, daqui a pouco o que vai acontecer, você vai pegar, ele vai ter um programa, você vai virar para ele e vai dizer, eu quero fazer uma música tipo, olha, a primeira vez que eu estive aqui, vou cantarolar para ele, e quero que você ponha uma bateria, um violão, um baixo,
e põe um arranjo assim de violino e tal, tal, e o celularzinho vai me devolver a base pronta, eu vou cantar no próprio celular, ele vai masterizar, mixar e vai Sim, me devolver a faixa em 2 minutos. Isso é uma música, isso vai acontecer. Então não adianta ficar chiando sobre isso. Agora, o sim, problema é como você falou, existe um sistema que está manipulando isso, ganha dinheiro grande demais, rápido demais, e as pessoas estão, como você falou, uma coisa muito fácil, estão se deliciando com isso e ficando na mão disso. É por sim, isso que eu estou dizendo para você o seguinte, por isso que eu estou dizendo. E quando, porque isso é uma questão de quando, sim, que não, isso não vai acontecer, vai. E quando tiver a geração robótica com a inteligência dentro deles, e se eles não quiserem obedecer a ordem, ou se eles não quiserem ser desligados, como é que a humanidade vai fazer? sim, sim, sim. Agora, é curioso, né, Odair, porque você estava muito até emocionado no início da entrevista falando dos seus shows lá no Nordeste, né? E a gente está falando aí de como a tecnologia está deixando as pessoas meio preguiçosas e meio que dividindo, né, as pessoas, né? Agora, cara, você é um artista, né? Então, assim, você fez um disco e aí você está agora tocando ao vivo e você tem um cara que tem uma carreira de mais de 50 anos de idade, você estava emocionado com os seus públicos que você acabou de ver lá no Nordeste, né? O quão importante para você é essa experiência sabe, da relação humana realmente com os seus fãs, né? Cara, então o que eu estava te dizendo, e fiquei emocionado realmente, é assim, e já vem acontecendo, não foi só nessa excursão para o Nordeste, essa coisa vem acontecendo já tem um tempo, agora ficou muito mais intensa, ficou muito mais claro, assim, que os shows, até que, às vezes as pessoas vão no show, mas não vão, uns vão na esperança de ver um artista que gosta, de ouvir música que de repente ele acha que não está ouvindo no momento, né, Sim, nessas coisas todas. Mas tem gente que vai por ir. E as pessoas que vão por ir, eu percebo que elas levam um susto, porque elas assistem uma coisa que parece que elas não estão acostumadas a ver. sim, É música simples, mas é uma música simples que não é aquela música boba. sim, sim, Entendeu? Então, eu vejo que as pessoas ficam emocionadas. E isso também é um lado bom. É, é claro. por aí, é por aí que a humanidade tem esperança. Por isso que eu estou dizendo, ó, presta atenção, porque a coisa não está perdida, mas pode se perder. Olha, por falar em relações humanas, vou abrir aqui para a galeria aqui para a galera começar a falar. Vou perguntar mais, fazer mais uma pergunta para o Odair aqui. Vou abrir para quem quiser perguntar aqui. Então, por favor, levantem as mãos aí, mãos virtuais, né, por enquanto, né? É, Odair, esse disco, como é que você situa esse disco na sua discografia? Assim, você é um cara que é muito interessante assim observar a sua discografia, porque teus discos, muitos têm temas, né? Eles são feitos em determinados períodos da sua vida onde você quer explorar seja uma sonoridade, seja uma ideia, né? Como é que você situa esse disco aí na sua carreira? Eu acho que é um disco bom, é um disco bem feito, tem um repertório bom, é um disco que eu acho que tem a cara do Odair José. Que outro dia me perguntaram qual era. Ficaram esse negócio de botar você na caixa, né? Na caixinha. Ah, você é da caixa tal, você é o estilo tal, você é isso aqui. Falei, cara, eu não tenho. Mas falei, não tem caixa nenhuma. Mas o senhor é o quê, afinal? Falei, eu sou estilo Odair José. Tá bom, assim, porque eu tenho 54 anos, tenho 54 anos que eu gravo disco, Sim, então eu posso te garantir que eu tenho um estilo chamado Odair José. Então eu não estou certeza. nessas caixas, não estou nessas caixas que você está falando. E eu acho que esse disco ele é o Odair José. Eu acho que ele parece com o Odair José. Eu tenho uma música, por exemplo, Bipolar, onde eu falo da bipolaridade de uma forma positiva. Não sei se você ouviu. Sim, claro que eu ouvi. Que eu acho assim, ela foi feita com essa intenção, inclusive percussão tocada pela inteligência artificial, pelo programa. E muita coisa ele é feito pelo programa. E eu procurei fazer, nós procuramos, eu e o Júnior Freitas, uma montal, o que a gente copiava no início da CBS 70. Olha que Porque louco. nós lá na CBS 70, já vindo copiando o que o Roberto Carlos já fazia, ele tentava fazer aquele som da montal. Sim. Então eu tentei fazer. Eu tenho músicas nesse disco, como Desejo, que eu tentei fazer aquela coisa do Rio de Janeiro, do Azimuth, do Cassiano, do Hildon e tal. Então, esse disco ele tem muito a ver com o Odair José da época de 70. Que legal, Eu que acho, legal. eu acho ele um disco, eu acho que ele é um disco muito bom para mim. Ele ficou um disco bom para que daqui a anos as pessoas, quando for ver a coisa do Odair José, como eu te disse ainda há pouco,
Parece que as minhas coisas elas são mais observadas depois. É, não Sim, reclamo disso, mas parece que acontece. Acho que esse disco corre o perigo também ser observado depois, mas ele é um disco bom. muito legal. Gente, eu vou pedir para quem puder também abrir a câmera aí para a gente ter a visual de todo mundo aí. Primeiro o André, depois a Wilana. Por favor, André. Odair, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Odair, você falou que a sua música é simples, mas ela não é boba. E há letras suas que elas me parecem muito sofisticadas mesmo, e assim, parece ter até uma inspiração literária. Por exemplo, Revista Proibida, ela parece assim um conto do Jorge Simenon, do Guy de Maupassant. Você se inspirava em livros? Você já falou agora há pouco que você ia muito ao cinema. A literatura servia de inspiração para suas letras? Você tinha isso na cabeça, que você estava criando uma história com personagens? Boa noite, André. Olha, na verdade é por aí mesmo, André. As minhas músicas é tipo um livrinho, é uma história. É, Eu, quando escrevo uma música, ou eu, quando faço um disco, eu procuro fazer uma história, um livro. Já teve até disco que eu vou plugando uma música uma na outra, eu tenho vários discos assim. É que as pessoas falam mais de um específico, que eu vou plugando as músicas uma nas outras para contar uma história. Mas a própria canção por si só, ela já conta uma história. Você citou Revista Proibida, e eu vou te falar da minha primeira gravação que o Brasil conheceu. Não a primeira gravação minha, porque eu, em 69, fiz um disco independente no Rio de Janeiro, um selo genial, uma música chamada Uma Lágrima, que depois, um tributo que fizeram a mim em 2006, o Pato Fu regravou. Mas a música que o Brasil conheceu como primeira foi uma música chamada Minhas Coisas, que eu até hoje canto ela no show. Canto porque ela tem simplesmente 54 anos. é. Então, evidentemente que muita gente não conhece a música. Mas por que eu conto? Porque a letra é uma história. E eu me lembro que tinha um jornalista, não sei se do Estado ou da Folha, lá no passado, que fazia comentários sobre essa letra ótimos. E eu sou uma pessoa, tipo assim, me inspiro assim, muito também, além do que você falou dos livros, das histórias, dos filmes, mas Lupicínio Rodrigues, essas coisas, eu sou da época que eu via esses caras fazendo música, eu tocava música desses caras no rádio, eu trabalhei muito na noite, então a música para mim ela pode sim contar uma história. As minhas músicas geralmente elas contam uma história. Muito legal. Wilana, por favor. Ah, boa noite a todos. Odair, é um prazer, é uma honra. O show Obrigado. do Teatro do Parque foi lindo demais. Não vou falar mais porque senão quem vai chorar sou eu, de verdade. E a minha pergunta é como você se sente tendo uma. Acabou de sair um livro falando sobre o filho de José e Maria. Então, o que é que você acha de esse disco até hoje ser tão escrutinado no bom sentido, adorado, revisitado, revisado, analisado? Como é que você vê essa repercussão toda num disco de quase 50 anos? Minha querida, boa noite. Obrigado pela citação aí do Teatro do Parque. Estava legal, não estava? É, Foi Tava legal. assim. Eu acho assim, eu acho que o disco Filho de José e Maria, ele me surpreende a cada dia. E saiu sim um livro escrito pelo Leonardo Vinhas, Isso. O Evangelho segundo Evangelho Odair. segundo Odair, isso. Acho que ainda está para sair, mas acho que ele só está na pré-venda, não sei. Eu mesmo não recebi esse livro, eu vou até cobrar desse pessoal. Quero ver o que está escrito. Saiu. Saiu já? Uhum. Então eu vou atrás do livro para me ler. Eu acho que o disco Filho de Zé Maria, ele, de uma certa forma, ele tornou-se o disco não o mais emblemático do meu trabalho, mas o mais importante. Eu sei que eu tenho músicas na minha carreira que são muito importantes para o público, como Vou Tirar Você Desse Lugar, Pílula, Cadê Você, essas coisas todas. Aquelas músicas que foram estouros no rádio. O Vou Tirar Você Desse Lugar, passou a fazer parte da vida das pessoas, de um modo geral. Ela é uma música que, como dizer, é imorrível, né? Então, mas o filho de José e Maria, o que eu percebo nele, depois desses anos todos, que houve uma época logo depois, quando ele saiu, que foi proibido de falar daquele disco, eu mesmo me proibi até olhar para o disco.
Então, eu fiquei um bom tempo ausente desse disco, de olhar, de ouvir, de tudo. Mas, aos poucos, eu comecei a cruzar, lá pelo ano 2000, com pessoas jovens, tá? Pessoas jovens, tipo 15 anos, 18 anos, que apareciam, ou nos meus shows, ou cruzava comigo em algum lugar, para falar desse disco. Recentemente mesmo, em Fortaleza, eu fui fazer um show agora em julho, e uma senhora chegou para mim e disse: Olha, eu vim aqui, era uma garota de 15 para 16 anos. Eu vim, mas eu queria que a minha filha, vim trazer minha filha, porque isso que a moça falou para ela, a menina, né? Ou me leva ou eu vou sozinha, porque eu quero lá. Ela é fã do disco Filho de José e Maria, e está lamentando que você só tocou 3 músicas do disco. Então, o que acontece é assim, essas pessoas foram me chamando a atenção para o disco, e eu voltei a olhar para ele, voltei a tocar ele, algumas coisas dele, e o que eu percebi é que ele foi um disco muito bem feito, mais bem feito até do que eu pensava que tivesse sido feito. Outro dia também me emocionei que eu voltei ao Rio de Janeiro para participar de um programa, de uma pauta de televisão, que me levaram no estúdio da Companhia dos Técnicos, ali na Barata Ribeiro, que é o antigo estúdio da BMG, da RCA Victor, onde eu gravei o disco. Tá certo que o estúdio mudou, tem algumas coisas estão diferentes, mas não deixou de ser emocionante. Claro. Então, esse disco, ele me surpreende a nível dessa coisa, mas o que fica para mim, cada vez, hoje, quando eu escuto, continuo ainda achando que alguma coisa podia ser melhor, mas assim, eu tive a felicidade de ter uma ideia. A ideia, muito embora as pessoas até hoje não aceitem muito ela, pessoas mais da antiga não aceitam a ideia, mas é uma ideia. Eu escrevi uma ideia plugando uma música nova, contando a vida de uma pessoa. Pode ser eu, pode ser o Barcinski, pode ser qualquer um, pode ser o próprio Jesus, pode ser qualquer um. Eu tive uma ideia. E sem santificar a pessoa com altos e baixos, pessoas com dificuldades, pessoas com encontros e desencontros. Essa foi uma ideia inicial. E ela realmente era uma ideia tipo uma ópera. Então, eu, na época, quem cuidava do meu negócio era o André, o Guilherme Araújo, era o meu empresário, e eu quero tipo uma ópera. Tinham mais músicas que, infelizmente, não foram gravadas no disco, e a gente chegou até a fazer teatro, mas não foi um fracasso total, porque o povo não ia mesmo, as pessoas não... A mídia não deixava as pessoas se interessar por aquilo. Então, o que eu percebo hoje é que ele foi um disco muito bem feito, e a minha felicidade foi, eu consegui hoje, analisando friamente, eu consegui reunir dentro de um estúdio, em cima de uma ideia que era boa, músicos de uma qualidade rara, sabe? Eu consegui, por um momento, reunir num mês, será 2 meses, dentro daquele estúdio, um grupo de músicos, quase poucos estão vivos até hoje, isso que é raro você encontrar aquilo. E eu reuni. Você tem, por exemplo, o Zé Roberto Bertrand tocando um teclado de um lado, o Robson Jorge, o Urubu, tocando um piano do outro. Você tem o Mamão na bateria, você tem, de repente, o Alexandre tocando baixo, você tem o Wildo tocando guitarra, você tem, de repente, sabe, tanta gente ali, percussão com Hermes, com Ariovaldo, enfim, era uma qualidade musical muito forte. Então, hoje eu percebo que a qualidade do disco também está nisso aí. Só uma perguntinha. Você falou dos músicos, do Azimuth. Nos seus discos anteriores, o Azimuth tocou muito com você. E os arranjos, como eram discutidos? Você chegava com a base, eles sugeriam algumas coisas, ou você já chegava com tudo pronto e eles executavam? Como era? Eu estava conversando com o Barcinski no início da minha dificuldade em gravar na EMAI, porque eu não tinha os músicos que eu achava que eu tinha que ter. Então, eu não conseguia desenvolver o meu trabalho. Além de ter também uma direção artística que travava, se fizesse uma música assim assada, e dizia: lembra o filho de José Maria, tira isso daí. Então, era um pouco por aí. O que acontece com as Azimuth, assim, eu quando saio da CBS, e eu já no meu contrato tinha vencido e eu com o disco estourado, eu não fico na CBS por opção minha, porque eu sou Evandro Ribeiro, me insistiu para que eu ficasse, porque eu estava vendendo muito disco, eu ia ser muito bem sucedido lá dentro. Mas por que eu não fico? Porque lá tinha ótimos músicos, a gente gravava com Renato Barros, com Paulo César Barros, o Mauro Mota, o Lafayette, esse pessoal, enfim, tinha ótimos músicos lá. Mas eu queria músicos que fossem mais virtuosos para tocar o meu simples.
E quando eu vou para Poligram, para Fonogram, na época era Fonogram, eu falo para os caras o seguinte: eu quero escolher os músicos. E você pergunta como é que foi tocar com Azimuth. É a coisa mais simples, acontecia assim. Eu ia para a casa do Zé Roberto, no primeiro disco não foi assim, eu passei as músicas, escrevi as músicas com o Papel Branco, e nós começamos a conversar dentro do estúdio. Mas assim, eu pegava o violão, por exemplo, eles nunca gravaram uma faixa minha que eu não tocasse na faixa, porque era assim, tipo assim, eu me lembro de uma vez que eu cheguei atrasado, vim para São Paulo, eu tinha gravação, estúdio 9 horas da manhã, ninguém vai chegar 9 horas da manhã, mas eles marcavam, era de 9 às 9, e o cara só chegava lá meio-dia, 11 horas. Mas eu sei que eu não chego a tempo, eu não chego 9 horas. E os músicos já estavam por lá. E eles ficaram brincando lá. E o diretor chegou e viu, e falou: mas por que vocês não vão gravando? Quando ele chegar, ele já tem alguma coisa pronta, ele escuta. A resposta do Zé Roberto Bertrand para o diretor foi o seguinte: a gente só pode tocar com ele tocando o violão dele, ou então a guitarra, porque se a gente tocar sem ele, não fica o disco dele, fica diferente. Ele tem um estilo que é dele. Então o que eles faziam era isso, era me seguir. Demais. Muito legal. Obrigada, Daí. Vamos lá, na ordem, Matheus, depois Vinícius, Rogério e Fábio. Matheus, por favor. Boa noite, tá me captando aí? Sim, dá para ouvir. Tranquilo, cara. Ótimo. Pegando o gancho aí da pergunta anterior, que ele estava falando do filho de José e Maria, que hoje em dia a gente tem todo esse reconhecimento que é um álbum revolucionário. A gente pode até considerar que foi um dos primeiros, acho que se não o primeiro disco que é visto como uma ópera rock, né? Só que tem a questão também da abordagem muito ousada da temática religiosa para a época. Então eu cheguei até a ler que acho que ele fosse excomungado pela Igreja Católica da época, né? Então, eu queria saber do Odai como é que foi a repercussão do disco na época, né? Levando em conta também que a gente estava vivendo todo aquele período da ditadura militar e tal. E a partir desse disco, como o impacto dele reverberou na carreira dele a partir dali. Boa noite, cara, um prazer. Olha, assim, eu em 76, acho que eu saí do ar de novo, Não, não, Garcia. não. O Matheus que desligou a câmera dele. Está Ah, tá no ar, eu, eu, tranquilo. eu, eu, em 76, 75 para 76, eu percebi que eu estava repetindo fórmulas, que vinha fazendo discos muito parecidos um com o outro, que eu estava repetindo uma fórmula desde 70, que eu estava fazendo. E eu falei: pô, estou repetindo as coisas, eu estou fazendo cover de mim mesmo. Eu tenho que trazer uma coisa diferente para o meu trabalho, para as pessoas. Eu percebi que o disco de 76, inclusive, um disco chamado Histórias e Pensamentos, que é muito bonito, ele não causou o mesmo impacto, nem junto com a mídia, nem junto com o público, que os anteriores causaram, porque ele já era uma repetição de fórmulas. E, como eu já disse várias vezes, repetir fórmulas não é fazer arte, é fazer negócio. Então, eu falei: eu tenho que fazer uma coisa diferente. Então tive essa ideia, lendo um livro do Khalil Gibran Khalil, e ouvindo o Peter Frampton estourado nos Estados Unidos, com aquele disco ao vivo dele. Eu juntei o Peter Frampton estourado com aquele som dele. Pensei no Peter Frampton, de princípio. Steve Wonder também está fazendo muito sucesso com o disco. E tinha um álbum do Paul McCartney gravado ao vivo com o Wings também na Sim. América. Eu estava ouvindo tudo aquilo e ouvindo Herb Hancock, e ouvindo uns discos Steely Dan e tal. Eu estava numa fase assim. Eu juntei todas essas minhas referências com o que eu estava lendo do Khalil Gibran. Falei: eu vou fazer, e tive uma ideia. Eu morava ali na Praia do Flamengo. Falei: vou fazer um livro. Eu tive uma ideia assim. Falei: bom, a igreja, no caso a igreja católica, né? E até então o evangélico não era tão aumentou muito o evangelho. Sim. Na época, há 50 anos atrás, o evangélico não era, existia, mas não era assim, né? Existia a religião católica, o cristianismo, tá, essa coisa católica. Eu falei: bom, a Igreja Católica, ela exige, para você ser padrinho de um filho de alguém, ela exige que você seja frequente, você seja casado na Igreja Católica. Aí eu falei: então eu vou começar o tema daí. Em qual igreja foi que casaram José e Maria? Que a mulher estava grávida e casaram. Como é que foi que aconteceu isso? Em que igreja, que casamento, onde é que está esse papel, quem casou quem?
Falei, eu vou começar o meu projeto casando, legalizando uma situação da história que, para mim, perante a visão da igreja está ilegal. Então, eu vou consertar esse erro. E comecei a partir dali. Então, essa, a ideia começa daí. Né? Eu vou casar os caras, né, que já vão ser pais, vou casar. E começa a contar a história do menino que nasce. E, como eu já disse antes, um menino que vai ter problema, vai ser filho de pais separados. E eu fazendo um paralelo da vida de Jesus com, com as vidas, com aquele tempo que eu estava vivendo naquele momento. As dificuldades, o meu personagem usa droga, o meu personagem tem dúvidas sobre a sua aptidão sexual, eu vou contando a história. Evidentemente que você pergunta o que a crítica achou, quando eu chego para a gravadora Poligram, eu era um cara que vendia muito disco. Era muito disco mesmo, era o cara o maior vendedor da empresa. Então eles esperavam um disco meu todo pronto para vender em setembro, para sair em setembro para fazer aquele volume de dinheiro alto no final do ano. Então eu chego feliz, falei, eu tive uma ideia genial, foi para vender muito disco mesmo, tipo mais de 1 milhão, que a gente vendia muito disco. Que eu chego e falo para o cara, o André Vidano já não estava mais lá, Jarupira já tinha saído de lá, estava lá o Menescal e outras pessoas. Eu falei, eu tinha uma ideia, o Heleno de Oliveira, que era o gerente comercial, aí contei eles da hora, passei a ideia. Os caras ficaram assustados, você é louco. Era para ser um álbum, era para ser um álbum. Eu falei, não, isso é muito bom, vai acontecer. Eles não gostaram da ideia. Aí disseram que eu fizesse um disco paralelo, fizesse o meu álbum, minha brincadeira de Filho de José e Maria, mas que fizesse um disco para eles de verdade. Eu falei, não, o disco de verdade é esse. Saio dali e vou para a BMG, para a RCA Victor, fazer o disco de Filho de José e Maria, que era para ser um álbum e também não saiu o álbum. Porque álbum ninguém queria álbum, porque álbum não vendia, segundo eles, álbum era muito caro. Eu queria um álbum igual ao do Peter Frampton, até porque eu tinha 18 músicas. Não podia botar num disco só. Então, quer dizer, enfim. Aí, quando eu começo a gravar o projeto para fazer o disco na SA, eu nem tinha ainda começado a gravar, já se falava mal do disco. As pessoas, então, respondendo o que ele me perguntou, as pessoas não ouviam, não tinham escutado o trabalho, não sabia de que se tratava, e já amaldiçoava, já condenaram. Então, o que aconteceu foi o seguinte, foi um horror. O disco foi assim, parou a vida do Odair José. Parou a vida pessoal, parou a vida profissional, parou tudo. Foi um disco marcante para tua carreira, porque ele interrompeu uma série de discos de sucesso que estava fazendo, né, Odair? Foi o primeiro disco Agora, veja seu, bem, né? mas veja bem, Barcês, onde é que eu estou errado? As pessoas conhecem o disco, lá eu tenho lá, por exemplo, Nunca Mais, que hoje é um sucesso, Nunca É, Mais é sucesso. sim. Perante até o público mais antigo, eu toco no show, ela é um sucesso. Ela é um sucesso como é o Cadê Você, como é outro. As pessoas vêm junto no refrão. Onde é que o Nunca Mais não era uma música para tocar no rádio? Claro que Onde é que o Não Me Venda Grilo não podia tocar no rádio? Se ela sim, parecia as coisas do Cassiano, parecia as coisas do Tim Maia, sim, parecia as coisas que tocavam no rádio. Por sim. que não podia tocar? Aí teve um cara que disse para mim uma vez, que deve ser verdade, olha, se fosse o filho de Paulo e Denise, as pessoas teriam tocado no rádio. Então, quer dizer, foi complicado isso aí, viu? Você devia ter feito Eduardo e Mônica, Odair. Ia tocar no rádio pra caramba, cara, né? Vou tocar no rádio, é. Vamos lá, Vinícius, por favor. Só Opa, para maravilha. desculpa aí, só para eu terminar Imagina, a Matheus. pergunta aqui, é que ele falou na pergunta anterior que teve algumas músicas que ele gravou que não entrou no disco. Eu queria saber se ele lançou depois ao longo da carreira ou se perdeu no tempo. Olha, teve algumas músicas que não entraram realmente. Umas porque a censura vetou, eu teria que mexer em letra e tal, e ia desfigurar a história do personagem. Então, eram 18 músicas, elas não entraram no disco. Eu tocava elas no teatro, mas elas não entraram no disco. E posteriormente eu gravei algumas, sim, outras não, outras perderam a razão de ser. Mas no disco mesmo, Coisas Simples, tem 3 músicas que eu mexi um pouco na letra, que era do projeto Filho de José e Maria, como forma de sentir, é, agora eu sei e tal, que eu até gravei quando eu fiz o teatro municipal, que foi gravado ao vivo, Filho de José e Maria, eu toquei essas músicas. E mais recentemente, cá para frente, eu gravei uma música chamada Fera, que também era do disco, evidentemente que andei mexendo na letra. E outras ficaram, porque no que a censura vetava, você tinha que mexer em letra, você tinha que fazer uma série de coisas. E, além do mais, eu vinha num processo com a censura, que eles vetavam, eles ficavam me dando canseira,
o disco atrasava, então aí virou, já estava tudo perdido mesmo. Aí saiu um disco de 10 faixas, desmontei inclusive a ordem, não da ópera, mas desmontei, porque o povo já falava mal. Eu falei, vou ver se quebra as pernas deles e lanço um disco desmontado. Mas mesmo assim não adiantou nada. Vinícius, por favor. Valeu, André, obrigado. O Daí é uma honra estar aqui batendo esse papo contigo. Estávamos falando, né? A Ilana puxou aquele papo ali, né? Puxou a pergunta ali sobre os músicos, né, que te acompanham ao longo da carreira, principalmente o Azimuth, né? Grandiosa banda que você teve a possibilidade de ter contigo gravando discos ali e tudo. E eu queria saber como está hoje, né, o Odair e os músicos que têm tocado contigo, né? Com quem você tem tocado ultimamente, né? Quais são os músicos que você tem escolhido? Qual é o critério que você escolhe para os músicos te acompanhando? Tem um amigo meu que chegou a tocar na sua banda, não sei se ele ainda toca ainda, que é o Dija de Jones. Ele toca numa banda, inclusive, de São Paulo, do Loyal Gun, ele é guitarrista, tudo. Um excelente guitarrista, inclusive, é uma banda super bacana ali do underground paulista. Muito legal, André. Já fica a dica para você acompanhar aí. Boa. E, então eu queria saber hoje quais são os músicos que te acompanham, qual é o critério de escolha, né? Com quem que você tem trabalhado ultimamente? Boa noite, cara. Prazer falar contigo. Olha, assim, eu falei antes dos músicos virtuosos, que eu preferia gravar com eles porque era fácil de gravar. E expliquei também que, assim, como é que eu gravava com Azimuth. Eles me seguiam, eles esperavam eu dizer o que que eu queria, qual é o andamento da coisa, como é que eu quero o som, como é que eu quero isso, e eles faziam aquilo para mim. Eles não se impunham. Eles eram virtuosos, mas procurava atender aquilo que eu, como compositor, estava precisando para minha obra. É aquela história do músico. O músico ele precisa entender, para chegar nos músicos de hoje, o músico ele precisa entender que uma música, o arranjo dela, a forma que ela vai ser tocada, vai ser gravada, quem pede é a própria música. A música, às vezes, ela pede a guitarra, ou duas guitarras, ou 10 guitarras, e tem música que pede uma orquestra de violino só com violão. E os músicos têm que entender isso. Nesse ato meu de Azimuth, eu gravei 10 músicos, 10 discos com Azimuth, por aí. Eu gravei muitos anos com eles. Até 80 eu gravei com Azimuth. Depois, por razões de gravadora, que eu citei aqui, falei da EMI e tal, eu não podia levar os músicos. Mas até antes de entrar na EMI, eu só gravava com Azimuth. Aí depois não gravei mais. Porque o que acontece é assim, para chegar aos músicos de hoje, o músico, quando ele é virtuoso e percebe, tem a humildade de a música do cara é assim. Então, como é que o cara quer? Eu sou o compositor da música. Eu imagino a minha música vestida com essa roupa. Aí que o músico virtuoso ele também tem esse defeito. Não, essa roupa não é legal, vou botar um terno nela. Então, é aquele negócio. Eu chego para o músico e o músico virtuoso tem um problema assim. Já toquei com muitos assim uma vez, não toco nunca mais. O cara é um mi com sétima. Ele olha para minha cara e faz um mi com quarta, porque ele acha que o mi com quarta é que cabe ali, não o mi com sétima, porque para ele o mi com quarta é mais bonito. Então, esse tipo de música não me interessa. Então, qual foi o formato que eu cheguei hoje? Hoje não, já há 15 anos para cá. E o Dija continuou tocando comigo, bem lembrado, você lembrou do Dija, o Dija, né, o Jailton, que a gente chama de Dija, Dr. Dija, e ele tem uma banda realmente alternativa muito boa. E, e assim, os músicos, ele tem que tocar o que a música precisa que ele toque. Então, hoje eu não tenho mais músicos virtuosos. Eu tenho os bons músicos, que aos poucos eu vou fazendo eles entender que, por mais que eles queiram fazer, o Dija mesmo, eu tive essa dificuldade com o Dija. O Dija chegou para tocar comigo com a pedaleira que tinha 300 pedais. Então ele ficava o tempo todo batendo o pé naqueles pedais. Eu deixei ele brincar bastante, estragando o meu show com aqueles negócios, porque a minha música não pedia aquilo. Um dia eu cheguei para ele e falei, olha, isso é bom na sua banda. Na minha banda você não me traga mais essa pedaleira. Aqui você vai tocar guitarra simples, clean, sem pedal. Ele ficou um pouco chateado comigo. Hoje, ele me agradece por ter feito isso, porque disse que hoje ele toca a guitarra, ele virou mais guitarrista, porque ele só fazia as pedaleiras, não que estava errado, mas para o meu trabalho estava. Então, qual os músicos que eu toco hoje? Qual é o critério da escolha? Você vai tocar o que eu estou pedindo, que a música precisa que toque, ou você vem para cá tocar o que você acha que ela tem que tocar? Aí eu escolho aquele que concorda comigo, porque eu sei o que a minha música precisa e eu sei o que o povo espera
quando eu toco ela no palco, o que, é que o povo está esperando ouvir, de que forma o povo quer, ela vai chegar até o palco. Então, eu posso até fazer um arranjo novo, como às vezes a gente faz, a gente moderniza um arranjo, mas ela tem que ser dentro de um critério da José. Muito legal, muito legal. Rogério, por favor. Boa noite, André. Boa noite, Odair. Boa noite a todos. Muito obrigado, Odair, aí, por estar conversando com a gente. O pessoal falou muito do Filho de João e Maria, que é realmente um marco na tua carreira, mas tem alguns discos Isso. dos anos 70 que eu sou apaixonado. Um deles é o Lembranças. Eu adoro o Lembranças. Acho um disco muito, muito bonito. E eu estava lendo algumas entrevistas tuas e tu comentaste sobre a influência de Neil Diamond, Neil Young, Crosby, Stills, Nash Young no teu trabalho nesse começo ali dos anos 70. E também tu teve, não sei se foi uma parceria, mas uma convivência com o Raul ali, né? Com o Raul Seixas durante uma época também do início da carreira. Aquela cena do rock brasileiro ali de Raul Seixas, Mutantes, Rita Lee, Tutti Frutti, ela chegou a te influenciar alguma coisa no teu trabalho? Chegou a ter um diálogo mais próximo? E aí uma segunda pergunta bem rapidinho. Tu é o cronista ali dos anos 70, tu cantou o que o povo sentia. A comparação é sobre as letras, não sobre a música, tá? Musicalmente não tem comparação. Será que o sertanejo hoje, ele que dialoga com o povo que realmente no dia a dia pega o busão, que está lá na fila do supermercado, passando o dia a dia mesmo do trabalhador? Será que é hoje o sertanejo que dialoga com esse povo? Muito obrigado. Prazer falar contigo. E legal que você citou Lembranças. Lembranças é um disco muito legal mesmo, é um disco de 74. É um disco calmo, é um disco de um momento tranquilo. Eu vinha de um sucesso muito grande de 73. O disco de 73 foi o disco mais vendido na década de 1970, que Loucura. as 12 faixas fizeram muito sucesso. E eu vou fazer o Lembranças. Tem até um lance curioso, a capa, porque ela é meio escura, assim, o cabelo, porque eu tinha raspado a cabeça, eu estava careca. Eu raspei porque um amigo meu me levou no centro espírita do Rio de Janeiro e as pessoas cismaram que eu tinha que raspar a cabeça, porque ia ficar legal e tal. E eu fazia muito sucesso, raspei a cabeça e tinha uma casa de perucas no Rio de Janeiro que fez umas perucas parecido com o meu cabelo. Eu comecei, e a capa do disco eu tô com essa peruca, que não deu certo, porque eu fui fazer show, no primeiro show puxaram a peruca, aí não adiantou nada. Mas é um disco calmo, e é um disco também que tem um lance interessante. Eu gosto de falar desse disco, porque ele é muito bonito mesmo, ele é muito bem arranjado, tem umas músicas bonitas. E tem um lance engraçado. Quando eu faço muito sucesso em 73, já vinha dois, três, o André Midani tinha um projeto, que era o presidente da empresa, ele tinha uns caras lá que tipo um projeto de trabalho, uma dinâmica de trabalho, que ele queria, ele juntou bicho, sabia por que que eu fazia tanto sucesso, qual era a temática daquilo, por que aquilo estava vendendo tanto, o que que acontecia. E tinha muita gente envolvida, uma delas era o Nelson Mota. E eu me lembro que o Nelson Mota foi passar uma tarde, sei lá como é que foi, combinou, porque ele queria passar na minha casa para ele ver o que que eu ouvia, e tal, como é que era. Ele chegou lá, que ele recebeu o Nelson Mota na minha casa, ali no Morro da Viúva, ali em Botafogo, ali, Flamengo. E o Nelson ficou fuçando meus discos. Entendeu? Aí achou esses discos aí que todo mundo já sabe, Neil Diamond, Crosby, Stills, Nash, Neil Young, todo mundo lá. Foi achando os discos e foi vendo as minhas referências. Aí ele gosta das referências, e tal, mas ele vira para mim e disse assim, olha, você devia fazer aula de canto, porque você pode melhorar muito a maneira de cantar. Você ainda tem muito defeito como na parte vocal. Você pode cantar melhor. Eu não fiquei chateado com ele. Eu achei, é mesmo? E como é que eu melhoro isso? Eu vou te dar o telefone de uma professora de canto que tem ali na Gávea, que ela é muito boa, ela que dá aula para os locutores da Globo e tal, já foi vários cantores, e me deu o contato da dona Fernanda, uma senhora, e eu fui fazer o curso com ela, estudei com ela 6 meses canto, e quando fui gravar o Lembranças, descobri que eu estava cantando bem pra caramba. Então, Nelson Mota estava certo. O disco ele é realmente muito bonito. E com respeito a essa comparação que você fez, dos sertanejos de hoje e os trabalhadores, eu acho que deve ser, se o povo está seguindo eles devem ser o artista que está dialogando com o povo. Eu só faço uma ressalva sobre isso aí. Eu acho que a música ela é feita realmente para divertir as pessoas. Divertir, diversão, vamos para o bar beber, vamos pegar a gatinha, vamos não sei o quê, tudo isso é certo. A música serve para isso. Mas a música também ela tem que servir para uma reflexão. Então, eu gostaria que os artistas que hoje o povo segue tivessem determinadas preocupações nas suas letras que, infelizmente, eles não têm.
Pô, daí só uma coisa que ficou faltando no Rogério, aquela geração ali de Raul, Tutti Frutti, Ah, sim, você, sim. Ah, Mutantes. sim, desculpe, É, desculpe, eu me perdi aí. O Raul, imagina. eu conheci o Raul em 69, na CBS, na Visconde do Rio Branco, 53, ali perto da Praça Tiradentes, onde era a gravadora CBS. O Raul tinha vindo da Bahia, trazido pelo Jair Adriano, ele já estava lá. O Raul era mais velho do que eu, e eu entro na gravadora, contratado na virada de 69 para 70, e, e conheci o Raul ali, e a gente ficou muito amigo. E o Raul ele tinha um conhecimento muito maior do que o meu. Ele já sabia como é que o estúdio funcionava, ele tinha informações de músicos americanos, de música. Ele tinha uma informação maior do que a minha, o Raul. E quando eu vou gravar o meu primeiro disco, em 70, o Rossini Pinto é o produtor, mas quem vai comigo para o estúdio é o Raul. Raulzito, né? Nosso Raulzito. Que inclusive tem uma música dele lá chamada Tudo Acabado, que ele toca nesse disco, ele toca a guitarra, era ele, o Hildo, que geralmente tocava-se o Renato Barros, mas nos meus discos o Renato tocou muito pouco. Quem tocou mais foi o Raulzito, enquanto eu estive na CBS, e o Renato Barros. Então, minha conversa com o Raulzito sempre foi essa, eu conheci ele ali, sabia que ele tinha um trabalho solo que ele queria mostrar para as pessoas, e nós conversávamos muito de que forma, tanto ele com o trabalho dele e eu, de que forma a gente poderia se colocar na mídia, colocar nosso trabalho para que as pessoas conhecessem. Eu achei minha forma, ele achou a dele. Com respeito a Rita Lee, Mutantes, os Mutantes eu sempre fui apaixonado pelo Arnaldo Batista, eu sempre achei aquele pessoal do Mutante fora de série, e a Rita também. Agora, não chegou a ser uma influência, mas porque as pessoas que o influenciavam também me influenciavam. Eles da forma deles ou da minha maneira, porque eles também ouviam as mesmas pessoas. Sim, legal demais. Fábio, por favor. Boa noite, galera. Prazer imenso falar com o Odaí. Antes de tudo, um apelo, Odaí, da próxima vez que você vier ao Nordeste, passe por São Luís do Maranhão, por favor. É verdade. E faltou. E quanto à pergunta, eu queria saber, Odaí, em relação aos intérpretes que já fizeram versões das suas músicas, quais as mais te agradaram e que intérpretes não gravaram e você gostaria que tivesse gravado uma versão de alguma música sua? Olha, prazer falar contigo. Um abraço para vocês aí de São Luís. Realmente eu preciso voltar a São Luís. Eu estive aí antes da pandemia, na casa que tem ali, acho que Casa das Dunas, não sei, uma coisa assim. É assim, você falou de quem já regravou obras minhas, é isso? Sim. Quem que você gostou da regravação? Cara, eu tive minhas músicas gravadas por algumas pessoas. E cada pessoa, são leituras incríveis, porque assim, a gente às vezes. Por favor. Não, Oi? continua. Nada, nada. Alguém estava com o microfone ligado aqui, fica tranquilo. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma música minha chamada Até Parece um Sonho, que tocou na novela Cabocla, a primeira edição da novela Cabocla, com Fábio Júnior e Glória Pires, que até depois eles se casaram. Sim. Ela era pano de fundo do namoro deles. Que um amigo meu, José Milton, estava produzindo um disco com a Ângela Maria, a grande Ângela Maria, e falou: a Ângela vai regravar essa música. Eu falei: ô Olha. louco, é mesmo? Né? Para mim é um privilégio. E ele falou: se você quiser ir lá no estúdio ouvir, eu peguei e fui ouvir. Aí eu fiquei assim, falei: ué, mas te confesso que eu não gostei. Falei: mas canta assim e tal, achei que não ficou legal. Não achei legal. Bobeira minha, claro, estava lindo, mas eu achei esquisito. Achei diferente do. Falei, que a pessoa não tem que gravar igual você gravou, né? Então eu não soube fazer essa leitura na hora. Mas essa foi uma reação minha, que na hora eu falei: mas está diferente, está esquisito. Outra coisa que também ficou, que eu fiquei surpreso também foi assim, quando eu cruzei com o Leandro Leonardo, no ano de 91, eu conheço eles num programa de televisão em São Paulo, antiga TV, a Record era naquele estúdio lá perto do aeroporto. Eu fui fazer um programa de televisão e eles estavam lá, eu não os conhecia. E o Leandro, com o Franco, que trabalhava com eles, o Franco me apresentou os dois, e o Leandro falou assim: eu quero falar sobre você, sobre a música Cadê Você? A gente quer regravar ela. Eu falei: sim, regrava e tal. Ele falou: eu acho que o meu irmão está cantando ela errado, acho que ele está faltando um pedaço da letra, acho que ele aprendeu ela de um disco de compilação. Aí trouxeram o Leonardo cantou a música. Eu falei: não, mas é só isso mesmo, ele está cantando certo, a música. É só isso? Eu falei: a letra é pequenininha. Bom, enfim, aí eles gravaram. Aí me ligaram, o
Franco ficou no meu pé para que eu, junto com a editora, pegasse uma exclusividade. Mas para que exclusividade? Não, porque muita gente vai querer regravar e vai atrapalhar o esquema, ela vai ser faixa 1 do disco e tal. E fizeram um barulho em cima do negócio. E eu até falei com a editora, foi dada essa exclusividade. Aí, quando o disco saiu, que eu ouvi, cara, eu levei um susto, falei, pô, mas o que que eles fizeram com a música, né? Mudaram a música totalmente. Aí eu falei, pô, não tem nada a ver. Eu falei, aquele arranjo. Parará, parará, parará. Eu falei, pô, mas não tem nada a ver. Bom, resultado. Hoje, dos meus shows, eu canto Cadê Você igual o Leandro e Leonardo. Porque a gravação deles é muito melhor do que a minha. Então, esse negócio de releitura é incrível. Eu já gravei com o Ney Matogrosso, já gravei com o Jair Adriano, já gravei com o André Cardoso, eu já gravei com tanta gente. Tem umas que você gosta. Recentemente, em 2006, eu acho, foi feito um tributo, com várias regravações minhas, o Zé Cabaleiro, Paulo Micos, Pato Fu, e Mundo Livre, e tanta gente, Mombojó, É. enfim. Melhor não citar para não esquecer as pessoas. O Colômbia. E eu te confesso que, quando falaram que iam fazer um tributo, o cara me comunicou, achei esquisito. Falei, como tributo? Tributo para o cara que já morreu, pô. Mas aí fiquei na minha, eu não participei de nada. Quando o disco saiu que me mandaram, eu fiquei surpreso com as regravações, mas tudo positivo. Eu aprendi aquilo que eu não aprendi antigamente. A minha crítica ao negócio da Ângela Maria e ao susto do Leandro Leonardo, eu falei, não vou mais fazer isso. Bobeira minha, porque eu sou voto vencido, eu estou errado. A releitura tem que ser diferente. E no disco, e naquele tributo, tudo muito bem gravado, tudo lindo, maravilhoso. Então, regravação, hoje eu posso dizer que para o compositor da José, quando alguém faz uma releitura, é sempre bem-vindo, é maravilhoso e a música agradece. Legal demais, legal demais. Valeu, Fábio. Roger, por favor. Caiu aí, Roger? Vocês estão me Alô? ouvindo? Agora sim, agora foi. Tava travado. Vai lá. Desculpem, Imagina. não sei o que houve. Uma emoção muito grande, Odair, falar com você aqui. Obrigado por estar com a gente. Eu vi um show do Odair faz mais tempo do que eu pensava. Foi na turnê do Gatos e Ratos. E tinha um pessoal perto de mim cantando as músicas novas muito alto. Assim, na hora me chateou um pouco, mas é retrato do que é verdade, o que você falou, seu relato, viu, Odair? É, eu queria. O pessoal falou das suas influências e você comentou um pouco também. Eu queria saber se alguma coisa aí recente esse século, 2000 para cá, alguma coisa musical pegou você, falou, poxa, esse som aqui realmente é diferenciado. O rock dos anos 70 que você citou virou cânone, né? Uma coisa maravilhosa. Seus discos viraram cânone. E aí eu não sei se alguma coisa mais recente te influenciou, ou você já pensou em trazer alguma coisa para o seu som, ou se aquele som que você faz hoje, por já ter aquela sua cara, você já não sente tanto essa necessidade, já é um outro momento. Queria que você comentasse um pouquinho essa parte das influências, por favor. Roger, prazer falar contigo. Obrigado aí pelo negócio do Gatos e Ratos. Eu gosto muito daquele projeto, acho aquele Foi demais. disco, achei ele muito legal mesmo. A gente parou de tocar um pouco ele, mas ele é muito legal. Com Que a gente certeza. tem que ir substituindo as músicas e tal. Olha, assim, eu já tive muita influência. Eu estou sendo influenciado musicalmente desde meus 7 anos de idade. Eu nasci lá em Morrinhos, com 7 anos, pedi um violão ao meu pai, ele me deu um cavaquinho, eu tenho ele até hoje aqui, porque pelo meu tamanho ele achava que aquele era o violão ideal. E eu desde então escuto rádio. Eu sou da época do rádio, e no rádio você escutava de tudo. Eu sei que as pessoas não gostam muito que a gente fala que meu gosto é eclético. Não é bem eclético, mas eu escutava de tudo. Você ligava um rádio e o rádio, ele, ele, na verdade, ele te mostrava de tudo, né? Ele, 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 ele tinha de Frank Sinatra a Luiz Gonzaga, ele tinha de Beatles a Roberto Carlos, a Ataúfo Alves, a Dolores Duran, ele passava por tudo isso. Então, e depois você vai escolhendo aquilo que você mais gosta, você vai adquirindo um pouco de cada coisa. Recentemente, nos anos, tem sempre coisa boa. Esse negócio de dizer que não tem é besteira. A música ela sempre teve talentos. Em toda época tem gente boa. E se você for buscar,
você vai sempre achar que tem coisa boa. Eu, outro dia mesmo, vi um clipe não sei se vou falar o nome da pessoa certa, acho que Miley Cyrus, uma moça Miley americana. Cyrus, é. Isso. Eu achei simplesmente genial. Falei, pô, alguém tem que fazer isso aí, tem que copiar isso aí, sabe? Eu fiquei impressionado com a mulher. Então, tem gente, outro dia mesmo eu também tive interesse em ouvir a Taylor Swift, é isso? Sim. Né? Falei, vou saber o que que é. Eu estou sempre procurando. Tem uma menina que teve nesse festival aqui no Brasil, parece um garoto, ela toca com o irmão, não me A lembro o nome dela. Billie Eilish. Ah, Billie isso. Eilish, é. Eu falei, pô, mas isso é genial, é uma coisa genial. Então, claro que tem coisas boas, tem coisas muito boas. Agora, você falou uma coisa, você já deu a resposta. No meu caso, eu acho que eu me influencio por mim mesmo. Eu já tenho um jeito de fazer minhas músicas, que já é um vício, né? Então, você tem que estar se policiando para não se repetir muito. Mas eu acabei de lançar um disco, eu já estou compondo outras músicas, porque eu sou um compositor viciado em fazer música. Então, assim, mas eu estou sempre pronto a ouvir, cara. Se eu escuto, eu digo, pô, isso é bom. Eu estou sempre tirando. E se você for atrás, você acha sempre uma coisa que pode te ajudar. Muito legal. O Demais. Luiz Gustavo estava com a mão levantada. Você já quer fazer uma pergunta, Luiz? Não, a pergunta era justamente essa das influências mais Ah, recentes, desculpa. primeiramente Tá. aí. Não, mas eu vou reformular aqui. Tá uma honra tá falando com você, Odaí. André, obrigado. Sobre esse disco novo, especialmente, tem alguma coisa que tenha te influenciado, algum livro, algum, sei lá, filme sobre inteligência artificial que te pegou aí, que te deu um insight específico para fazer esse disco? Prazer, cara. Olha, assim, eu já falei para o Barcinski sobre esse negócio. Eu tive a ideia de fazer o disco porque eu faço uma leitura dos seres humanos. A minha ideia começa da minha preocupação co- como para onde nós, seres humanos, estamos caminhando. Por isso que quando eu lanço a música DNA, que foi a primeira que saiu desse álbum, que eu digo que estamos caminhando para um abismo da evolução, eu já estou dizendo para as pessoas claramente o que eu penso, que eu estou pensando, que o ser humano está com pouca ética sobre as coisas, que os outros animais têm mais ética do que a gente, as pessoas estão esquecendo de determinados valores. Então, essa é a minha leitura do ser humano, que foi para quem eu sempre fiz música e para quem eu sempre me observei. Minhas músicas sempre foram observações dos seres humanos, seja de um lado social, seja da pessoa específica como ser humano. Então, essa minha preocupação, eu me preocupo, falei, pô, o ser humano, para mim, ele não está caminhando para o lado legal, ele pode ser melhor. Então, eu vou fazer um disco falando sobre as coisas do ser humano. Aí, falar da paixão, do desejo, da roupa, do sono. A faixa um sobre essa coisa que eu acho que relação de casal, namoro, pessoas, seja ela homem com homem, mulher com mulher, seja o que for, casal hétero, seja o que for, ela só funciona se for em plena, com total liberdade, plena liberdade entre os dois envolvidos. Falei, vou abrir o disco falando disso. E coloquei a inteligência artificial falando, porque por que eu trouxe a inteligência, que chama seres humanos a inteligência artificial? Que eu estava dizendo para o Barcinski. Eu me preocupo que não é para fazer um debate, o disco não é para fazer um debate sobre a ferramenta inteligência artificial Sim. usada em disco. Por acaso eu usei bastante. Ela toca piano, toca baixo, faz arranjo, fez masterização do disco, canta comigo, fala. Ela foi usada bastante porque foi divertido. Agora, os seres humanos e a inteligência artificial é para chamar a atenção das pessoas para uma coisa muito maior, muito mais permanente. As pessoas têm que prestar atenção. Esse debate de que isso é ilegal, isso é coisa do governo que vai criar lei e dos tribunais que vão julgar se a lei está certa ou não, e quem está tendo ética ou não. Isso é um problema. Eu não estou preocupado se a gravadora está tendo prejuízo ou se o músico está reclamando, porque isso é o futuro, é a tecnologia, isso não tem como parar. A minha preocupação, ela vem seres humanos e inteligência artificial, ainda que eu não tivesse usado nada da inteligência no disco, é, é social. É pensar, você já pensou que daqui a um tempo nós vamos ter uma geração robótica andando por aí? E vamos ter. Não adianta achar que isso é loucura, que isso não é. Eu não vou ver, mas você pode ver, você é bem mais jovem.
Então, assim, as pessoas estão, eu percebo assim, as pessoas estão na mão da tecnologia. As pessoas não estão com a tecnologia na mão. Elas estão na mão da tecnologia. Então, se você está na mão da tecnologia, então, se tivermos uma geração robótica, que vamos ter o robô andando por aí, e se de repente o robô, a inteligência artificial dentro do robô, do robótica, e se de repente ele não quiser obedecer a ordem, e se de repente ele não aceitar ser desligado. Então, eu fiz o projeto para que as pessoas debatesse a coisa de uma forma maior, não apenas se vai tirar emprego de músico ou não. Eu vou pedir licença ao Vinícius, ao Fábio e ao André, só para chamar o Felipe, que não fez pergunta ainda, depois eu volto para vocês três, tá? E aí a gente encerra aí com o André. Felipe, por favor. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, André Barcinski. E Boa eu noite. queria fazer uma pergunta para o Daí. É o seguinte, é uma coisa pessoal, quer dizer, nem tanto, né? Mas assim, minha mulher conheceu você na década de 70, quando ela era uma criança, e ela acho que te entrevistou para um projeto de escola. Eu só queria. E ela mencionava antes desse nosso encontro aqui, então eu estou trazendo esse dado aí. Ela até falou agora há pouco o número de um prédio, enfim, só dizer isso aí. Ela ficou na lembrança dela e ela tem uma lembrança carinhosa por isso. Você mencionou Legal. quando eu estava entrando aqui, e ela já falava comigo isso. A gente já se conhece há muito tempo, então ela falava sobre isso, que era um trabalho escolar, uma coisa dessa assim. Não sei se está na sua memória, muito tempo, né? Mas para a gente, para ela que esteve contigo, ficou na lembrança, tá? É uma lembrança muito carinhosa, tá bem? É isso aí. E a outra coisa, A dica para ela é que eu espero, é um prazer, a história é boa e eu espero que eu tenha tratado ela com delicadeza. É tá, a minha a preocupação. todos. Ela falou sempre, olha só, é muito, eu posso dizer que no mínimo há 20 anos eu ouço falar bem e falar de uma maneira muito carinhosa sobre esse evento aí. Ficou muito que marcado com ela, tá bem? Obrigado aí. E a outra coisa é assim saber, eu perdi uma parte da conversa que está muito bacana, mas eu queria saber assim, você estava falando quando eu ingressei aqui sobre Peter Frampton, o álbum, assim, mas o que que você gostava de ouvir mesmo assim? Ou você foi a festivais no exterior? Você chegou a frequentar a música lá fora, assim como consumidor, como fã mesmo. Assim, uma curiosidade que tive aqui, que apareceu para mim, eu até cheguei a anotar, mas para te perguntar. Cara, é assim, na verdade não cheguei a festivais lá fora. Eu já viajei para fora naquele período, fui para alguns lugares, Londres mesmo, eu fui várias vezes, Estados Unidos, mas assisti a alguns artistas em alguns lugares, em determinados lugares, mas não festivais. É assim, o que eu escutava, o que a gente escuta, o que eu escutava na época, assim, eu sempre tive uma. Eu vou citar, por exemplo, o Woodstock. Eu me lembro de um cara chamado Rich Evans, acho que não sei se o nome é esse, Rich Sim, Evans, Rich não, Havens, é. né? Eu me lembro dele tocando um violão que me impressionou muito. E ele teve até no Brasil também, parece, no Festival Internacional da Canção. Sim. Ele batia um violão, ele prendia os dedos por cima. Então, eu sempre achei aquilo muito incrível. É como quando eu estive em Londres, no 72, em 73, fui em 72, voltei em 73. Eu estava começando a fazer muito sucesso em Londres. O Eric Clapton tocando guitarra já era Deus escrito nos muros, mas começou a fazer muito sucesso. Tinha o Elton John que estava estourando, mas ou já era estourado, não sei. Mas o Cat Stevens estava começando a fazer muito sucesso. Sim. E eu achava aquilo muito interessante. E eu trouxe também de Londres, naquele período, um show que eu assisti do Neil Diamond, em Olha. Londres. E eu trouxe um disco do Neil Diamond e curti aquele disco muito. O Neil Diamond era muito bom, vi um show dele ao vivo, era um cara bom pra caramba. Como eu vi também nos Estados Unidos algumas bandas, sei lá, eu vi muita gente, mas não em festivais. Uhum. Eu sempre gostei muito de Beatles, principalmente Paul McCartney, John Lennon, especificamente. Eu sempre achei que o Paul McCartney, desde quando eu prestei atenção nos Beatles, falei, esse cara é diferenciado, a forma que ele toca, a forma que ele se ajeita com a música. Também é um bom letrista, não chega a ser, né? O outro, o John Lennon, como letrista era melhor, mas na minha opinião, mas o Paul é muito bom. Então, são essas coisas, como por exemplo, assim, eu passei um período ouvindo muito Herbie Hancock,
tocando piano, eu achava aquilo delicioso. Então, eu já ouvi de tudo, na verdade. No Brasil também, a gente ouve de tudo. E de repente, você fica procurando trazer para o seu trabalho um pouco de tudo isso, da forma que você absolveu. E a gente, depois de muitos anos, eu mesmo naquele período mais jovem, você absorve a coisa e fica procurando não roubar a música dos caras. Então você fica procurando e você termina achando o seu jeito de fazer algo parecido com o que os caras fazem. Evidentemente não, a gente não, eu não consigo com a mesma qualidade, mas o Frampton mesmo, o Peter Frampton, eu acompanhava ele da época do Humber Pie. Ele, o Steve Marriott, ali, Sim. já segui eles desde aquela época. Então eu sempre fui plugado nessa rapaziada aí. Bacana. Vamos lá. Obrigado aí pela. Valeu, Felipe. Obrigadão. Vamos lá, Obrigado. Vinícius, e para encerrar o Fábio. Por favor, Vinícius. Maravilha. Eu de novo aqui. O daí, o nosso camarada ali, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. O Tem. Rodrigo. Tem. Beleza. O nosso camarada Roger, ele citou um disco que eu acho muito bacana da sua discografia, né, que é o Gatos e Ratos. Só que eu queria falar de outro disco que eu acho incrível, que é lançado nesse século também, que é o Dia 16, que você lançou em 2015, que é um disco muito bacana, um disco bem de rock and roll, assim, tem umas guitarras distorcidas, tudo, tem uns temas bem divertidos também. Eu acho um disco muito bacana para mim, assim, desse século, é um dos melhores, assim, que você lançou. E eu queria saber um pouquinho, né, como que foi o conceito de criação desse disco, né, como que surgiu as composições, enfim, eu acho esse disco realmente sensacional mesmo. Cara, é assim, ó, eu também gosto muito do disco. Eu tinha feito, acho que o último disco que eu tinha feito, gravador assim, lá no passado, foi acho que na 2000, por aí, não sei. Fiquei um tempo sem gravar. Um dia o Zé Baleiro tinha um selo, lá em 2011, ele pegou no meu pé para fazer um disco. Eu fiz um disco chamado Praça Tiradentes, também é um disco interessante. Fui lá no estúdio dele, toquei com os músicos dele. Tem a participação do Paulo Micos, o próprio Zeca cantando comigo. E depois eu falei para o Zeca, acho que eu vou parar de gravar, não vou gravar mais não, vou parar por aqui. Passou um tempo, eu comecei a fazer umas músicas e me veio uma ideia. Eu tinha o Alexandre Fantonetti, eu sempre te ouvia falar do Alexandre Fantonetti, e eu cruzava com ele de vez em quando. Ele falou, podemos fazer uma coisa junto e tal. Eu tinha uma impressão que se eu fizesse um disco com o Alexandre Fantonetti, ia ficar um disco muito legal. Eu achava isso. Um dia eu juntei as músicas, eu tinha esse negócio do dia 16, que eu nasci no dia 16. Eu falei, vou fazer uma brincadeira assim, tal. Fazer um disco e eu tinha. O meu filho Júnior Freitas, ele que toca aquela guitarra do dia 16, que as outras guitarras é o Fontanete, ele toca guitarra, e a gente tentou fazer um AC/DC ali, uma coisa, né? Uma coisa meio AC/DC, e ficou muito legal. Mas o bom desse disco, inclusive, é a qualidade profissional do Alexandre Fontanete. Ele é muito bom, ele tocou, cantou comigo, gravou, fez o disco. E a ideia do 16, dia 16, aí eu queria fazer uma capa com fatos que aconteceram no dia 16. E uma pessoa fez a pesquisa e fomos lembrando de coisas que aconteceram no dia 16 para colocar na capa. Entre tudo isso, colocou lá, dia 16 de agosto nasceu o Odair José e tal. E aconteceu um fato curioso, é por aí, é um disco que eu gosto muito. E a partir do dia 16, o Zé que ainda falou para mim assim, pai, você não disse que ia parar de gravar? Eu falei, pô, mudei de ideia. Aí depois do dia 16 eu comecei a fazer eu mesmo meus discos, aí fiz o dia 17, em 2017 fiz o Gatos e Ratos, 2019 o Hibernar na Casa das Moças ouvindo rádio, e agora em 2024 os Seres Humanos e a Inteligência Artificial. Mas o disco dia 16 ele é um disco muito legal mesmo. Vamos lá. Fábio, então, depois o Rodrigo para encerrar. Fábio, por favor. Daí, cerca de 2, 3 anos atrás, o Ricardo Alexandre, jornalista musical, ele organizou uma publicação intitulada Os 500 Melhores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. E, se eu não me engano, você aparece lá 2 vezes, né, com o Filho de José Maria e com o álbum de 73. Eu queria saber se você tiraria algum desses dois escolhidos e colocaria um outro da sua discografia. E se você tivesse que escolher assim, 3 álbuns brasileiros que você adora, que álbuns seriam? Olha, primeiro eu acho que ele escolheu os discos certos, realmente. O de 73, o Filho de Zé Maria, foram talvez os discos mais fortes do meu trabalho. Se fosse colocar mais, eu colocaria esses mais recentes, mas tem o de 72 também é muito bom. Você fala sobre discos de outros artistas. Sim, sim.
Olha, cara, quando cheguei no Rio de Janeiro em 68, sei lá, por aí, eu fui com um caderno cheio de música para mostrar para os caras das gravadoras que eu achava que era o que eu devia tentar aquilo ali. E eu escutei um disco, uma música tocando no rádio do Caetano Veloso, Alegria, Alegria. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, gente, eu estou totalmente ultrapassado, isso é uma coisa muito moderna, uma coisa muito boa. Olha como é que o cara fez uma música dessa? Eu estou fazendo aquelas coisas nada a ver. E então eu diria para você que esse disco do Caetano Veloso ele foi muito importante para mim. Eu não sei que disco que é, que música, que disco que tá essa música, mas eu depois tive o prazer de conviver com o Caetano, cantei com ele na Fono, conheci ele de perto, conversamos, falei isso para ele, que o trabalho dele. Então eu colocaria algum disco do Caetano Veloso, principalmente esse que tem aí. Acho que ele está com Mutantes nesse disco, tocando. Eu acho que é um trabalho, nesse momento, muito importante, pelo menos para mim foi. Tem um disco, você vai achar estranho eu falar dele, mas por que esse disco? Eu acho ele genial, acho um disco genial. Que é o Chega de Saudade do João Gilberto. Eu acho que fazer aquilo ali é uma coisa rara. O cara realmente era raro. Ele fez uma coisa rara, então, uma coisa incrível. E eu gosto muito de um disco, eu acho ele muito importante para o rádio brasileiro e para o compositor popular brasileiro, que é o Jovem Guarda do Roberto Carlos. Eu acho que o Roberto Carlos ele se distancia dos outros cantores populares quando lança esse disco. E até então, os cantores populares, pelo menos na minha visão, eram todos iguais, tinham o mesmo nível, faziam sucesso do mesmo tamanho. Quando o Roberto Carlos lança o Jovem Guarda, que tem o nome do disco é esse, que tem várias fotos dele, eu acho que ele tem uma proposta de estúdio, uma proposta de banda muito moderna para a coisa do Brasil, para música popular. Então eu diria que esse disco do Caetano Veloso, Alegria, Alegria, o Chega de Saudade do João Gilberto, eu morei no Rio de Janeiro muitos anos, vivi muito na noite, e eu tomei conhecimento desse disco, é onde você começa ver a qualidade do João Gilberto, justamente quando ele começa, inclusive, depois cantar as coisas do Tom Jobim, aquelas coisas todas. São discos que eu acho que são para sempre. Muito legais, muito legais. Rodrigo, por favor. Opa! Pô, legal saber que o João Gilberto também te influenciou, Daí. Agora eu tava me perguntando quem o João Gilberto não influenciou, né? João Gilberto é um gênio, né, cara? Um Eu gênio. tinha uma curiosidade grande de te perguntar uma coisa sempre. Eu acho que até tem bastante gente que não sabe, né? Mas teve aí um encontro de titãs dos cantores populares nos anos 70, que foi quando Paulo Sérgio gravou uma música tua, né? O pessoal não fala muito sobre isso, né? Saiu em compacto, né? É, Tudo isso me faz lembrar que o amor morreu, né? O que você tem para dizer sobre essa música? cara, é legal você falar do Paulo Sérgio. As pessoas falam um pouco do Paulo Sérgio, deviam falar mais. Paulo Sérgio, eu me lembro que quando eu tocava na noite no Rio, em 68, por aí, 9, sei lá, o Paulo Sérgio gravou. Eu conheci o Paulo. O Paulo trabalhava num departamento, numa loja de departamento no Lago da Carioca, chamado Rei da Voz, que era do Sr. Rubens Medina, que é o pai do Sim. Roberto Medina, esse do Rock in Rio aí. O Sr. Rubens Medina tinha umas lojas de eletrodoméstico na cidade do Rio, chamado Rei da Voz. E o Paulo trabalhou lá. E uma pessoa chamada Derbal Guimarães, que depois trabalhou comigo também, levou o Paulo e gravou um disco. Isso eu ainda estou tocando nas boates. Mas eu conheci o Paulo ali do balcão da loja. E o Paulo fez um sucesso muito grande, cara. O Paulo fez um sucesso muito grande, disseram que queria derrubar o Roberto Carlos, que ele cantava parecido. E o Paulo fez um sucesso muito grande. Mas e a gente ficou distante, porque ele cresceu muito, depois nunca mais viu o Paulo. Só via ele ouvia no rádio e tal. Aí eu comecei a gravar também em 70 e tal. Quando o Paulo já veio para São Paulo, ele me procurou uma vez aqui, quando tinha um programa, acho que do Chacrinha, que tinha ido para a TV Tupi, o Chacrinha fazia um programa aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, no Teatro Brigadeiro. O programa dele era feito ali. Eu vim fazer o programa e o Paulo estava e me procurou no camarim para falar comigo. Ele queria uma música. Para mim foi um privilégio, porque eu admirava a história do Paulo.
o sucesso que ele fez. Achava, as pessoas bateram muito no Paulo por conta desse negócio de Roberto Carlos, que parecia o Roberto Carlos. E às vezes não precisava bater tanto, né? O cara só estava fazendo o trabalho da forma que ele achava que tinha que ser. E o Paulo me pediu uma música. Me pediu uma música, ele já tinha uma música do lado do compacto que ele ia fazer, que ele ia gravar a Índia. A primeira pessoa popular, antes da Gal Costa, tudo que regravou o Índia foi o Paulo Sérgio. Ah, que legal. E ele colocou a minha música do outro lado. E para mim foi um privilégio ter gravado com o Paulo, porque é um cara que eu admirava, ele, a batalha dele, o sucesso dele. E eu achava o jeito dele diferente, ele tinha um jeito assim, tipo, dono de si, o cara todo. E ele era muito, as pessoas batiam muito nele por conta disso. Mas o Paulo fez muito sucesso, foi um cara de um público imenso, e foi um privilégio. Obrigado por você ter lembrado. Muito legal, muito legal. Ô, Dair, queria te agradecer demais. Acho que foi muito bacana, muito legal. Obrigado pela oportunidade aí de falar com você. A gente te admira demais e, pô, que bacana que você tá com esse tempo de carreira bombando, né, cara? Lotando lugares e as pessoas interessadas nos seus trabalhos novos. É muito legal isso, cara. Muito bacana mesmo. Brigadão. Marcinhas, que eu te agradeço, peço desculpa a você e todo o pessoal que falou com a gente aí, se eu não respondi as coisas da maneira que eles Imagina, esperavam. foi Eles ótimo. esperavam. Às vezes a gente se atrapalha. Às vezes você quer formular uma ideia e vem outra. Mas muito obrigado, prazer falar contigo de novo. Obrigado pela lembrança de me convidar. E foi uma honra, até qualquer hora. Muito obrigado. Valeu, galera. Até a próxima. Muito Valeu, obrigado a Daí. todos Valeu, aí. pessoal. Valeu demais, Odair. Obrigado a Valeu, todos aí, gente. Obrigado. Até galera. Tchau, mais. até logo. Boa noite. Tchau. Valeu Tá, demais. Boa obrigado, Valeu, boa noite. noite. obrigado. Tchau, Valeu, gente. Boa tchau. noite para todos. Até mais.